Olá a todos! Semana difícil para o mercado local, que em alguns momentos chegou a se descolar do mercado externo e foi guiado mais uma vez pelas preocupações em torno da questão fiscal e do cumprimento ou não do teto dos gastos públicos. Nesse sentido, o destaque ficou por conta do programa Renda Brasil, já que a primeira proposta que foi apresentada para o governo pela equipe econômica não foi aceita pelo governo. E essa não aceitação levou preocupações não só em torno da questão fiscal em si, mas também de como estariam as relações entre equipe econômica e governo, e por conta disso acabou renovando as preocupações dos investidores ao longo das últimas sessões. A semana teve uma agenda bastante importante também nos Estados Unidos, com a participação do presidente do Fed no simpósio de Jackson Hole e, em seu discurso, Jerome Powell, o presidente da instituição, confirmou a revisão da política monetária do Fed, dizendo que agora o Fed trabalha com uma nova estratégia baseada numa taxa média de inflação, taxa média essa que deve permitir com que a autoridade monetária aceite, em alguns momentos pontuais, a inflação acima da meta de longo prazo de 2% e, como consequência disso, a taxa de juros deverá permanecer nos atuais patamares bastante baixos por mais tempo. Além disso, a semana contou com a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos relativo ao segundo trimestre de 2020, que apresentou uma contração anualizada de 31,7%, a maior contração da história, como já se sabia, mas melhor do que os 32,4% que eram esperados e, portanto, bem recebido pelo mercado. Ainda sobre o PIB, foi divulgado também que os gastos com consumo, que equivale a mais ou menos 70% do PIB dos Estados Unidos, retraíram 34,1% no segundo trimestre do ano, uma retração que também veio melhor do que as expectativas e por isso também acabou sendo bem recebida pelo mercado. Foram anunciados ainda os PIBs de uma série de países ao redor do mundo, todos eles confirmando, claro, o impacto da pandemia da Covid-19 nessas economias. Na Alemanha, por exemplo, o PIB teve uma retração de 9,7% no segundo trimestre. Na França, a retração foi maior, de 13,8%, enquanto o PIB mexicano teve uma queda de 17,1%. Todos esses números foram as piores retrações da história dessas economias. Por aqui, a semana teve uma agenda fraca do ponto de vista econômico, embora pesada do ponto de vista político. Foi divulgado na manhã desta sexta-feira o IGPM de agosto, que teve uma alta de 2,74%, alta essa que foi mais uma vez puxada pelos preços no atacado, já que o IPA, que é o subíndice que mede justamente a variação desses preços, subiu 3,74%. O IPC subiu 0,41% e o INCC, que mede o preço da construção civil, subiu 0,84%. Com os dados apresentados hoje pela FGV, o IGPM tem uma alta acumulada em 12 meses de 13,02%. Agora há pouco, a Bolsa Brasileira subia 1,70% aos 102.331 pontos, em uma sessão que tem sido mais leve nos mercados externos de uma maneira geral e também com o noticiário político por aqui um pouquinho mais calmo, com o possível adiamento do programa Renda Brasil, que acaba trazendo um pouco mais de leveza também para o mercado local. Na semana, a alta acumulada até o momento da gravação desse vídeo era de 0,8%. No mês de agosto, a Bolsa Brasileira ainda tinha uma queda acumulada de 0,56%, enquanto no ano de 2020 a queda acumulada era de 11,51%. O dólar agora há pouco também era cotado a R$ 5,44. Dólar que na semana teve uma queda acumulada de 2,86%, mas no mês de agosto ainda tem uma alta de 4,40% em relação ao real, uma alta compatível com o cenário de preocupação com questão fiscal. No ano de 2020, o dólar tem uma valorização acumulada de 35% em relação à moeda brasileira. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.